Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa transformação gigantesca que está acontecendo no mercado de reposição de autopeças aqui no Brasil. Com base numa análise bem recente da McKinsey & Company, vamos desvendar um futuro que, promete ser uma oportunidade e tanto, mas também um desafio bem complexo. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa falando da escala desse crescimento todo. Depois vamos entender o que está por trás disso. Em seguida a gente olha para as grandes disrupções e, para fechar, um guia prático, com estratégias para se dar bem nesse novo cenário. Vamos começar com um ponto que talvez seja o mais impactante de todos, a dimensão do crescimento que esse mercado está prestes a viver. Se preparem, porque os números são realmente de cair o queixo. Tá aí o número principal, 25 bilhões de dólares. Essa é a projeção para o valor do mercado brasileiro de autopeças lá em 2040. É um salto, monumental. E esse gráfico aqui deixa tudo muito claro, né? A gente está falando de um mercado que vai praticamente dobrar de tamanho em termos reais, saindo dos 13 bilhões de dólares de hoje. A escala dessa mudança é o que prepara o terreno para tudo que a gente vai discutir a seguir. Agora, a parte interessante é entender por que isso está acontecendo. O que exatamente está botando lenha nessa fogueira, nessa expansão tão grande? Vamos dar uma olhada nos dois motores que estão por trás dessa previsão. A resposta basicamente se resume a dois fatores principais. Primeiro, a frota de veículos não para de crescer e ao mesmo tempo está envelhecendo. O que isso significa? Mais necessidade de manutenção e reparo, claro. E os números aqui não deixam dúvida. Pensa só, são 47 milhões de veículos rodando por aí. E a cada ano, mais uns 2 milhões entram na conta. O volume é absurdo. E o detalhe crucial, a idade média dos carros a combustão está chegando nos 13 anos. Carro mais velho, a gente sabe como é. Significa mais desgaste e, claro, uma procura muito maior por peças de reposição. E o segundo motor desse crescimento é a tecnologia. Os carros de hoje não são só mecânica, eles são verdadeiros computadores sobre rodas. Estão cheios de câmeras, sensores, sistemas eletrônicos. Isso tudo resulta numa variedade muito maior de componentes que, uma hora ou outra, vão precisar de troca, ou seja, aumenta o valor de cada manutenção ao longo da vida do carro. Mas calma, não é só crescimento. Ao mesmo tempo em que o mercado expande, ele está sendo totalmente remodelado por duas grandes forças de disrupção. A gente está falando de uma mudança profunda na alma do setor. A primeira grande transformação, a eletrificação. A previsão é que, até 2040, os carros elétricos já sejam mais de 1/5 de toda a frota brasileira. Isso dá uns 11 milhões de unidades nas ruas. E isso, meu amigo, muda completamente as regras do jogo da manutenção. E aqui que está o paradoxo. Carros elétricos têm um custo de reposição de peças até 40% mais baixo porque simplesmente têm menos partes móveis. Só que, em compensação, a manutenção que eles precisam é muito mais complexa. É focada em software e eletrônica, o que exige uma mão de obra bem mais cara e especializada. Pense assim, menos trocas de óleo, muito mais diagnósticos de software. Isso é um desafio gigantesco para as oficinas tradicionais, que vão ter que investir pesado em treinamento e ferramenta nova para não ficar para trás. A segunda disrupção é a digitalização. E esse dado aqui é um alerta, e o alerta bem forte. Se a Amazon já movimentava mais de 10 bilhões de dólares em autopeças lá nos Estados Unidos em 2020, isso mostra que a venda online deixou de ser tendência para virar uma força dominante que está redefinindo o varejo. E essa tendência já é uma realidade aqui no Brasil. A previsão é que só no mercado de pneus, as vendas online cheguem a 20% do faturamento total já em 2027. O consumidor está indo para o digital, não tem volta, e o setor precisa correr para acompanhar. Ok, diante de tanto crescimento e, ao mesmo tempo, tanta disrupção, a grande pergunta é: como as empresas podem se dar bem nisso tudo? Nessa última parte, a gente vai ver o caminho das pedras, um conjunto de estratégias para navegar nesse cenário tão competitivo. A análise da McKinsey aponta para um plano de ação com 4 frentes. É preciso digitalizar as vendas para ontem, usar dados de forma inteligente para antecipar o que o cliente quer, fortalecer o relacionamento com eles e, talvez o mais importante, ter a coragem de inovar, de criar novos modelos de negócio. E só para ficar bem claro, quando a gente fala em análise avançada de dados, estamos falando de usar inteligência artificial para entender de verdade o comportamento do consumidor, para achar novas demandas, ajustar preços na hora certa e fazer a operação inteira ser mais eficiente. É usar a tecnologia para enxergar as oportunidades que antes eram invisíveis.
No fim das contas, a principal mensagem estratégica é essa. O jogo não é mais só vender peças. O sucesso vai vir para quem conseguir oferecer uma solução completa para o cliente, seja com produtos novos, com serviços financeiros ou até mesmo capacitando a rede de oficinas para as novas demandas dos carros elétricos. Então, a conclusão dessa análise toda é um chamado para ação. O mercado de reposição de autopeças vai virar de cabeça para baixo nos próximos anos, não tem jeito. Diante de um futuro de 25 bilhões de dólares, cheio de oportunidades, mas também de muitos desafios, a única estratégia que com certeza não vai funcionar é a inércia, é ficar parado vendo a banda passar. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo passo?